trovões, chuva, escuridão, medo, desesperança, sensações fortes e dolorosas calaram os sons amigos da natureza e foram substituídos pelo estrondo da tristeza. Sim, tristeza tem som, e é o desmoronamento ecoando pelo vale, alto, claro, destruição. Aos poucos, esse era o sentimento. Estávamos em desmoronamento, assim como as encostas, que formaram lindas paisagens e proteção por anos e anos. A cada centímetro que a água subia, um pouco de quem éramos se esvaía. Vidas transformadas pelas águas lamacentas que não pouparam ninguém. Dias sombrios ainda nos esperavam, e os tons cinzas do amanhecer espelhavam o nosso espírito. Arrepios. O dia 1º de maio se converteu numa noite que parecia não ver fim, estendendo-se por quase 2 semanas. E quando achávamos que já não havia muito a ser tirado de nós, ela foi levada. Num dia tão simbólico para as mulheres do Vale do Caí, o Dia das Mães, uma das nossas cedeu à força da água e sucumbiu. Na noite em que a ponte caiu, a dor do entendimento nos alcançou de uma forma avassaladora. Ela era como uma mãe para nós, levando de um lado ao outro os seus filhos em segurança. A ligação e a confiança que tínhamos em seus pilares sólidos ruiu junto com ela, e hoje mora em destroços. Ela não era uma pessoa, mas fez às vezes de personagens de muitas histórias. Mais do que uma estrutura de concreto, ela era um elo de ligação, e perdê-la foi o que nos fez perceber a nossa real situação diante da tragédia. Somos uma gota no rio, uma faísca tentando brilhar. Desanimados com a nossa realidade, restava-nos apenas uma saída: seguir em frente. Quando o presente já não pode mais nos dar alento, é no futuro que depositamos a nossa energia. A consciência do que o pior que poderia nos acontecer já estava se concretizado, deu-nos força. Desanimados, nossos caminhos estavam escassos, é verdade, mas sabíamos que não precisávamos temer andar no escuro, porque não estaríamos sozinhos. Seguir adiante não foi fácil. Para todas as direções que olhávamos, havia somente uma cor a ser vista. A lama dominava o cenário e se alinhava com os nossos ânimos. Já não víamos mais tudo cinza, mas o marrom que encobria a paisagem não nos parecia muito melhor. As verdes matas e as plantações regadas pelo rio Caí deixaram de ser verdes. Muito do que tínhamos foi levado pela força das águas. No entanto, há partes de nós que jamais poderão ser levadas por água nenhuma. Não importa a violência com a qual ela nos atinja. E uma dessas partes floresceu nas ajudas comunitárias, quando famílias inteiras
se ajudaram para restabelecer as moradias. É triste que isso tenha que ter sido necessário, porém também foi bonito de ver que nas horas de maior necessidade, todos, absolutamente todos, estavam dispostos a contribuir. O sustento agrícola e empresarial foi comprometido, mas a força da localidade foi vista e jamais será esquecida. Assim como não esqueceríamos as imagens tingidas pela água em lugares onde ela jamais deveria ter chegado. Mas com o passar dos dias, o cenário foi se transformando. Nunca quisemos tanto ver o sol. Como cantava José Cláudio Machado, o campo alagado nos obriga à reza, e a enchente anda danada, molestando o pasto. Então, rezemos, juntos, sozinhos, de mãos unidas ou elevadas ao céu. Pedimos por consolo e por soluções. Nas noites longas, dormíamos quando escurecia, para que nossas pequenas luzes durassem por mais tempo. E foi nessa multiplicação de claridade que percebemos o sol dentro de nós. Ele fez alvorada na arte e a solução veio. Quando as crianças precisavam ser distraídas do horror da situação, ele virava canção. Ressoando nas notas dedilhadas de um violão, a música tornou a existência mais leve. Os cuidados um com os outros não passou despercebido. E quando o futuro repetir o passado, lembraremos da força necessária para recomeçar.